Oi, oi, eu sou a Ari. Eu sou o Marcos. E no vídeo de hoje a gente vai te ajudar a escolher o cimento ideal para fazer os teus vasos de concreto. Escolher um cimento para comprar parece ser uma tarefa bem simples, mas só quem já teve que passar por isso sabe que na verdade essa tarefa pode ser bem confusa e complicada. E se você nunca teve contato aí com esse universo aí dos cimentos, vai ser mais complicado ainda. Você pode acabar ficando confuso com a quantidade de códigos e letrinhas e tipos de especificação que vem nas embalagens. E muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, nem mesmo o atendente, das lojas que você está comprando vai saber te informar direitinho para que serve cada um deles. Mas também, gente, sabe quantos tipos de cimento a gente tem aqui no Brasil? Mais de 10. Olha só, isso que a gente nem tá falando de marca e nem tá citando aqui as argamassas, que aí são outra coisa, né? A gente, inclusive, tem alguns vídeos aqui publicados falando sobre argamassa. A gente vai deixar aqui os links aqui embaixo para vocês assistirem, mas aí é outro assunto. A ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês todos os tipos de cimento e explicar um pouquinho qual é a característica de cada um desses cimentos. Mas se você veio parar aqui achando que encontrar uma resposta pronta do tipo o melhor cimento para usar é o cimento X, é importante a gente falar que não existe essa história de melhor cimento. Mas como assim? Vocês não iam me ajudar? Calma, gente, calma, fica aqui com a gente que vocês já vão entender direitinho por que é que a gente está dizendo isso. Já deixa o teu joinha aqui, porque vamos combinar que esse tipo de informação a gente não encontra todo dia, né? A gente teve bastante dificuldade para entender, estudamos bastante e estamos aqui trazendo tudo bem mastigadinho para vocês. Pode ficar tranquilo que ninguém sai daqui hoje sem saber escolher o seu cimento. Por que é complicado a gente conseguir elencar um tipo de cimento para a gente usar para fazer os nossos vasos de concreto? Porque, na verdade, cada tipo de cimento vai ter uma composição diferente e cada composição vai agregar uma característica diferente para esse cimento, consequentemente dando um resultado diferente para cada massa que tu for fazer. Você vai ver que existem alguns cimentos que eles são para situações bem específicas, assim. Você, por exemplo, vai ter um cimento que é para ambientes mais agressivos, ali onde tu vai ter contatos com químicos, por exemplo, como é o caso de tubulações de esgoto. Algumas fábricas também precisam desse tipo de cimento. Você vai ter cimento que é específico para áreas em contato com a água. Você vai ter cimentos, por exemplo, que são para obras de litoral, onde a gente vai ter a ação do mar agindo ali também para resistir. Tem cimentos com mais resistências à retração. Tem cimentos para secar mais rápido. Tem cimentos para secar mais devagar. Enfim, e assim por diante. Tem vários tipos diferentes aí com ações diferentes. Vale lembrar, né, que o cimento não foi criado para fazer vasos de concreto. A gente é que se apropria desse material que, na verdade, foi criado para ser usado na construção civil, né? Quando a gente está falando especificamente de vasos de concreto, a gente tem que pensar em todos aqueles atributos que o Marcos falou e o que a gente pode levar em consideração para fazer um vaso legal. A gente sabe que dificilmente um vaso vai ter contato com produtos químicos, por exemplo, né? Mas a gente tem que pensar também que um vaso, ele tem exposição ao sol, à chuva, ao tempo, né? O vaso também tem a questão das regas constantes, então ele também vai ter esse contato constante com água. Tudo isso a gente tem que pensar e pesar. Deu para entender a relação entre as duas coisas? Por exemplo, vamos pensar aqui num problema mais frequente aí que a gente costuma encontrar com vasos de concreto. São as trincas, não é verdade? Existem vários fatores que podem gerar a trinca no seu vaso de concreto. O tipo de cimento é um deles. Então, quando a gente for escolher o cimento que a gente vai colocar na nossa massa, já é interessante a gente ter isso em mente e procurar um cimento que tenha uma composição que vá atender a solução desse problema. Eu sei que esse é um assunto um pouquinho mais técnico, né, e tudo mais, mas pra gente saber que tipo de cimento escolher e principalmente entender por que a gente está escolhendo aquele tipo, a gente vai precisar se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Antes da gente esmiuçar todos os tipos e as características dele, é legal a gente começar entendendo do que o cimento é feito, né? Tu sabe quais os ingredientes que tem na composição do cimento? Comenta aqui embaixo pra gente. O cimento é formado por clinker e... Essa palavra é bem diferente.
Continua, amor. Vamos lá. O cimento, então, é formado por clinker e gesso. O que é clinker, meu Deus do céu? Vamos lá. O clinker é quando a gente vai pegar o calcário, a gente vai pegar argila, pode ter alguns outros elementos químicos aí, né? Pode ser que tu encontre aí alumínio, ferro, silício também nessa composição. Isso tudo é colocado dentro de um forno a altíssimas temperaturas, 1400 e poucos graus assim. Isso vai acabar fundindo lá dentro desse forno, depois quando sai, forma o clinker. Então todo cimento vai ter esse tal do clinker e o gesso, né? O clinker, quando ele entra em contato com a água, ele já começa a formar cristais e enrijecer muito rápido. Por isso que a gente adiciona o gesso. O gesso ele vai retardar esse endurecimento e vai dar mais tempo para a gente trabalhar com essa massa. Porque se não tivesse ele, não ia dar tempo. Ia endurecer muito rápido e não ia dar para fazer nada. Mas beleza, então quer dizer que todo cimento é feito só de clinker e gesso? Não. Não, né? Sempre vai ter a adição de algum outro material. E é isso que vai diferenciar e dar características diferentes para os tipos de cimento que a gente tem. Que materiais são esses, então, que são adicionados junto com o clinker e com o gesso? Todos os cimentos vão ter a adição de um desses três componentes. A gente vai ter a escória de alto forno. O que é isso? A escória de alto forno é o refúgio, né, das indústrias siderúrgicas. Quando a gente faz a fundição do ferro ou do aço, fica essa sobra, né? Essa sobra, então, ela é considerada, ela é chamada de escória de alto forno. A função dela no cimento, né, além de baratear o custo do material, vocês vão ver que todas essas adições também têm essa função, né, porque o clinker e o gesso ali saem um material muito mais caro. Além de ela ter essa função de baratear o material, então, a escória de alto forno ela tem uma ação bem interessante, que ela retarda o processo de perda de calor do cimento. Porque quando a gente adiciona a água ao cimento, ali vai ter uma reação química, né? Ele vai esquentar, ele vai aumentar o volume, e se ele perder esse volume, esfriar de maneira muito rápida, não é interessante, né? Pode dar trinca, pode dar vários problemas para o nosso concreto. Então, a função da escória na tua composição de cimento, ela vai ser de retardar esse processo, fazer com que ele vá perdendo calor de maneira gradativa, devagarinho, para que não aconteça de maneira brusca e dê um problema para o seu concreto. Outro material que a gente vai encontrar aí é a pozzolana. Você vai escutar bastante isso, você vai escutar talvez o termo material pozzolâmico, que nada mais é do que uma argila vulcânica, quando a gente encontra ela na composição natural. Mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem esse material, não tem vulcão aqui no Brasil, né? Aí existe uma industrializada, no caso, que é um refúgio da indústria também. Nesse caso é o que sobra da queima do carvão mineral. Isso vira um material pozzolâmico também. Esse elemento, ele, quando entra em contato com a água, né, assim como a argila, você deve reparar o solo argiloso, acho que é mais fácil da gente entender isso. Quando ele entra em contato com a água, ele compacta, né, ele fecha bem os vasos ali, né? A gente usa o termo capilares, né? Os capilares do concreto ali. Isso acontece, inclusive, nos vasos de plantas, né? Isso, quando a gente coloca terra, né? Quando a gente bota uma terra muito argilosa, né? Tu coloca a terra, ela compacta. Então, ela fecha os vasos capilares ali, né? O que acontece? A água não passa, né? Então, quando a gente bota num vaso de planta também, um solo muito argiloso, a água tem dificuldade de penetrar no solo ali, né? Fica aquele torrão. A mesma coisa vai acontecer no cimento. A matéria pozzolâmica, então, a argila, né? Quando entrar em contato com a água, vai fechar todos os vasinhos capilares e vai garantir mais impermeabilidade para o teu concreto. O terceiro material que a gente vai encontrar, então, é o filler. É só nome fácil de lembrar, né? Meu Deus. Mas deixa, a gente vai explicando, depois vocês vão entender o porquê de cada um. Vai acostumando. Então o filler a gente consegue ele através da moagem do calcário e do basalto. E quando a gente faz essa moagem, a gente obtém uma matéria com granulometria bem fininha, né? O pozinho que sai dessa moagem ele é realmente super fino.
Isso vai agregar para o nosso concreto uma alta trabalhabilidade, ele vai ficar mais fácil de trabalhar. Ele também vai ajudar, assim como a pozzolana, a fechar, né, a capilaridade, os vasinhos que ficam vazios ali dentro do concreto, porque como ele tem essa granulometria super fininha, ele realmente vai preencher todos os vãos do nosso concreto. E por estar tapando, né, todos esses espaços vazios no nosso concreto, ele é um material que vai agregar bastante resistência à compressão na tua massa também. Até aqui tudo certo, gente? Então bora para os tipos específicos de cimento que a gente tem. Os tipos que a gente vai citar aqui hoje são... Vamos ver se eu lembro. Vai ter o CP1, a gente vai ter o CP1S, a gente vai ter o CP2, a gente vai ter o CP2E, a gente vai ter o CP2Z, a gente vai ter o CP2F, a gente vai ter CP3, CP4, CP5 ARI, É o meu ARI, ARI. Além disso, a gente vai ter as classificações RS, a classificação BC e também vamos ter o cimento branco. Muito estudioso esse menino. CP1. O que é isso então, amor? Vamos lá. O CP1, tu vai conhecer, o pessoal vai chamar aí de cimento comum, né? Como tu vai encontrar também. É um cimento mais puro que tem, né? Ele é basicamente o clinker ali mesmo com gesso. E ele é muito difícil para encontrar, eu nunca encontrei ele para vender, por exemplo, porque quem costuma utilizar esse tipo de cimento são as indústrias e empresas que produzem o seu próprio cimento, né? Mas que não tem lá o forno para fazer o clinker. Eles pegam esse produto aí pronto, então o clinker com gesso, fazem a adição aí da pozzolana, ou do filler, ou da escória de alto forno, e fazem aí o seu próprio cimento. Aí a gente tem também o CP1S. Nessa opção, então, diferente do CP1, ele vai ter um pouco de material pozzolâmico ali, né? De adicionado nele, mas é bem pouco mesmo, tá? Tipo 5%. Essa versão tu até pode encontrar aí para vender, mas por ele se tratar ainda de um cimento muito puro, né? Basicamente só clinker e gesso ali, só 5% de outra matéria adicionada nele, ele é um cimento muito caro, né? Porque esses outros compostos que a gente bota no cimento também tem a função de baratear esse material. Então, ele tem esse preço elevado e por ele não ter a adição desses outros componentes também, ele é um cimento com baixo nível de resistência, né? Ele não tem muita resistência mesmo, porque esses outros materiais que a gente adiciona no cimento, além de baratear o preço, eles vão dar qualidades para esse cimento, né? Vão dar diferentes tipos de resistências para diferentes tipos de situação. Então, ele acaba não sendo viável mesmo, né? Porque além de ser mais caro, então... Ele não tem o que a gente precisa. Não tem muita resistência. Então, não é bacana. Agora vamos então para o CP2. O CP2, ele é conhecido também como o cimento composto. A gente vai encontrar ele aí com 3 composições diferentes, então a gente vai encontrar ele como o CPE. O E, nesse caso, é porque ele é com adição de escória de alto forno, como a gente viu lá no começo, então é o resíduo, né, que fica da fundição aí de ferro e de aço. Esse material, quando a gente adiciona ele na composição do cimento, ele dá uma alta resistência para esse cimento. Além da resistência, né, a resistência mecânica que ele vai adicionar para esse teu cimento, ele também vai fazer com que o teu cimento tenha uma perca de calor mais lenta, né? Ele vai perder esse calor de forma gradativa, vai diminuir o volume, então de forma gradativa, e vai ajudar a prevenir as trincas. Ele é bastante utilizado para peças moldadas, tipo colunas, vigas e lajes, né? E contrapisos também, por ter essa característica de evitar trincas. A gente vai ter também, então, o CP2Z. Aí a letra Z, nesse caso, ela é para referenciar a pozzolana, né? Esse material aí que é essa argila vulcânica, ou no nosso caso aqui no Brasil, o resíduo da queima do carvão mineral, o que vai acabar agregando para esse material um alto nível de impermeabilidade, né? Então vai fazer dele um material ideal para usar para obras que vão estar em contato com água, por exemplo, ou obras subterrâneas.
Ainda dentro do CP2, então, a gente vai ter o CP2F. A letrinha F é por causa da adição de filler na composição desse concreto, desse cimento. Como a gente falou antes, ali então o filler é o que a gente tem ali depois que a gente moe o calcário e o basalto, fica uma terrinha super fininha. Isso vai agregar para o teu cimento, além de uma impermeabilidade, né? Porque ele vai tapar todos os porinhos ali da tua massa. Vai dar bastante resistência para ele. E ele também vai te dar uma boa trabalhabilidade para essa massa, né? Por ele ter esses pozinhos fininhos, então ele vai ficar uma massa bem mais plástica, né? Vai ter bem mais plasticidade para trabalhar com esse material. Ele é indicado praticamente para todas as obras, mesmo menos em casos que a gente vai ter aí contato com ambientes mais agressivos. Terminamos aí toda a galera do CP2. Agora vamos então para o CP3. O CP3, né, ele é bem parecido com o CP2E, porque ele também tem a adição de escória de alto forno. Só que nesse caso ele vai estar em proporções bem maiores. Para vocês terem uma ideia aí, vai chegar até a 70% de adição de escória de alto forno. Ele vai ter uma alta resistência, né, a ambientes em contato com a água, e ele vai fazer, né, que esse calor na hora da hidratação ali, na hora que a gente faz a mistura do cimento, né, seja reduzido também, e ele perca de maneira mais gradual ainda o calor na hora de fazer a cura do cimento. CP4. O CP4 aí é um cimento pozolâmico, né? Você vai escutar essa palavra por aí. Ele então tem a adição de pozolana. Essa adição pode chegar aí até uns 50% aí, mais ou menos, do material. E isso vai fazer com que ele seja um cimento altamente impermeável, né? Ele tem é um cimento com alto nível de resistência. Ele é um cimento com maior durabilidade também. Ele pode estar aí em contato com ambientes mais agressivos, até mesmo em contato com ácidos. Agora o que eu mais gosto, CP5ARI. Ele tem esse nome, né, CP5ARI, porque ele é um cimento de alta resistência inicial. Nesse caso, então, parecido com o CP2F também, a gente vai ter a adição de filler nessa composição. Como a gente viu, então, o filler é aquela moagem fininha que a gente consegue aí através do calcário e do basalto. Esse pozinho super fino vai dar uma alta trabalhabilidade para a tua massa, né? Vai ser uma massa muito mais fácil de tu trabalhar, ficar muito mais plástica. Ele vai ter um alto índice de impermeabilização também, né? Porque esses pozinhos vão tapar todos os vasinhos capilares ali do teu concreto. Ele vai ter um alto índice de resistência inicial, por ter essa concentração maior também. O que isso quer dizer? Ali nas primeiras 24 horas, o fabricante diz que o teu concreto já vai ter uma resistência de 26 MPa. Acho que é legal entender também o que é o MPa, né? É verdade, a gente não falou sobre isso aqui ainda, a gente vai falar mais para frente mais especificado sobre isso. Mas MPa é a sigla para megapascal, né? É a unidade de medida de resistência que se usa aí para classificar os concretos. Só para vocês terem uma noção, 26 é bastante coisa, em 24 horas, né? Por isso que ele é bastante indicado para empresas que trabalham com desmolde, como vasos de concreto também, né? Como ele chega nesse nível de resistência mais rápido, você consegue desmoldar ele com mais facilidade, né? Com menos tempo, acelerando bastante o teu processo. Já falamos aí de vários tipos, né? Mas além de tudo isso, a gente ainda tem que ver algumas letrinhas que são indicadas nas embalagens, que são... A gente vai ter, então, além desses caras aí, CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, existem classificações que podem ser adicionadas a esses tipos de cimento. Você vai ver que na embalagem pode vir seguidos de algumas letrinhas. Vamos lá, a gente vai ter então o RS, por exemplo. Quando você tem um cimento que na embalagem está escrito o CP2 RS, por exemplo, né? Quando ele tem esse RS, isso quer dizer que ele é resistente a sulfatos, né? Então ele vai ser indicado aí para ambientes onde vão estar tendo ataques ácidos, né? Por exemplo, redes de esgoto ou em contato com a água do mar, ou alguns parques industriais, né? Além do RS, aí, a gente vai encontrar também a classificação BC, né? Quando essa classificação vir junto lá com o número do seu cimento,
Isso quer dizer que esse teu cimento vai ter um baixo calor de hidratação, vai ter um baixo índice de mudança térmica, né? Quando você tem a ação química ali do cimento com a água, ele vai esquentar menos, né? E ele vai perder também esse calor de maneira gradativa. A gente tem também o CPB, que é o cimento branco. O cimento branco aí, a gente vai ter ele porque existe uma maneira de fazer o clinker já na cor branca, né? Aí a gente consegue esse nível de brancura no cimento. É interessante a gente prestar atenção aqui, porque o cimento branco ele tem duas subcategorias ali, né? A gente vai encontrar ele como cimento estrutural branco e o cimento não estrutural branco. No nosso caso aqui, então, é interessante que a gente use o cimento estrutural branco, né? Que ele é mais resistente aí às tensões que a gente vai ter no concreto. A outra opção não estrutural, ela é utilizada mais aí para fazer rejuntes, né? Alguns tipos de argamassa aí. Então, tem que prestar atenção na hora de comprar esse produto também. Levando em consideração o que a gente falou lá no começo, né? Que uma das principais preocupações que a gente tem é em relação a trinca nos vasos de concreto, é interessante então a gente buscar um cimento que tenha propriedades aí que vão agregar resistência à ação da retração. A trinca foi um problema que aconteceu com a gente, que incomodou bastante a gente, né? Que a gente teve que parar e solucionar. No começo a gente usava o CP5, por toda a questão do desmolde, né? Dele secar um pouco mais rápido e ajudar bastante a gente nesse processo. Por isso que bastante gente, inclusive, usa esse tipo de cimento, né? Mas aí a gente conversou teve aí uma orientação, uma assessoria com um engenheiro que é especialista nessa área de patologias de concreto, em problemas de concreto, literalmente. E ele sugeriu pra gente tentar o CP4. E aí a gente mudou e hoje a gente tem curtido bastante esse resultado. Dentro dos que a gente listou aqui, se tivesse um que eu não indicaria para vocês, seria no caso o CP1, né? Até mesmo o CP1S. Porque, como a gente viu lá no começo, ele é praticamente cimento puro, né? Ele vai ter, além de um preço bem mais elevado do que os outros, ele vai ser o que tem menos resistência do que dentre todos os outros concretos. Então, por esse motivo, a gente não acha legal trabalhar com ele. É interessante porque a gente acha que quando a gente é mais leigo nesse assunto, né? A gente pensa assim, o cimento puro vai ser o melhor cimento para eu fazer vaso, né? E, na verdade, quando a gente se aprofunda mais, começa a ver a parte técnica, na verdade é o contrário, né? O cimento puro, ele não tem resistência nenhuma pra gente trabalhar. Ele é basicamente uma cola para colar os elementos que a gente vai usar aí na nossa massa. Se a gente tivesse que elencar aí, né, uma das prioridades aí nas características que esses cimentos vão estar oferecendo para o teu concreto, a gente realmente ia na trinca, que é o problema que a gente teve, que é o problema que a gente achou mais difícil de contornar. Então essa seria a característica principal, a característica principal que a gente busca hoje num cimento. O seu caso pode ser diferente, pode ser uma outra característica. Isso vai levar você a escolher um outro tipo de cimento. No nosso caso, em relação às trincas, a gente acha interessante então ir atrás de um cimento que tem adição de pozolana ou de escória de alto forno, que vão adicionar essa característica, né, de resistência à retração. Mas esse foi o nosso caso, né? A gente elencou como principal característica resolver as trincas, mas agora, se no seu caso você quer ter um desmolde mais rápido, por exemplo, você pode optar pelo CP5, que é uma característica forte dele, né? Ele vai ter um alto índice de resistência inicial, então ele vai endurecer mais rápido, vai facilitar o desmolde para você mais rápido. No nosso caso aqui, a gente chegou a trabalhar com ele, tá? Durante um tempo ele funcionou bem, só que como a gente mora aqui no sul, né, e a gente tem uma oscilação de temperaturas aí bastante forte de um dia para o outro, isso vai causar uma alteração de temperatura brusca também na tua massa, né, no teu concreto. E quando essa temperatura muda muito rápido, por exemplo, do quente para o frio, ele retrai muito rápido, né? Então aí que vem o nome, né? Trinca por retração. Então o CP5 ele não tem essa característica de ter esse alto índice de resistência a essas trincas. Por isso que a gente resolveu não trabalhar com ele. Mas se onde você mora tem um clima mais estável, né? Não tem essas variações tão bruscas, super vale você trabalhar com ele. Outro exemplo, se os teus vasos aí são para área externa de regiões litorâneas, né?
Então você já vai optar aí por um CP2E que tem a característica RS, né? Que é o resistente a sulfatos, né? Ele vai ter uma alta resistência aí à maresia do mar, né? Ou até mesmo o contato com a água do mar. Agora eu acho que deu para entender bem por que a gente não pode pegar e dizer que esse ou aquele é o melhor cimento para fazer vaso de concreto, né? Vocês viram aí que tem N situações que todas aquelas letrinhas, os CPs e tudo que a embalagem diz não tá lá por acaso, né? Tudo tá lá por um motivo, tem uma razão. E a gente não necessariamente precisa se prender também a um tipo só. Porque dentro da tua produção, tu pode ter, por exemplo, um produto que tem uma necessidade X, onde tu vai usar um cimento tal. Tu pode ter outro produto que, de repente, tem outra necessidade e tu pode usar outro cimento, né? Então, é só pensar mesmo nas características e ver o que se adequa melhor na tua situação. Tá, mas eu sei que tem gente aí que vai perguntar de marca. Tem diferença? Em todos os materiais que eu pesquisei aí, eu vi engenheiros civis falando, professores, né, estudos. Ai, meu Deus. A mosca veio aqui no meu ouvido. Tá, mas eu sei que tem gente aí que vai perguntar e dá... Oh, meu Deus. Essa mosca eu vou te contar, né? É a abelha ou a mosca? Mosca. Eu sei que tem gente aí que vai perguntar da marca. Tem diferença? Em todos os estudos que eu fiz, né, de engenheiros civis, professores, né, e matérias sobre o assunto, né, eles sempre falam que a marca não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença realmente é a categoria do cimento, qual é o tipo dele. Como uma garantia de qualidade, para saber se o cimento realmente é bom, tu pode conferir na embalagem se consta o selo da Associação Brasileira de Cimento Portland e se tem também alguma identificação de NBR. Porque esses órgãos aí, eles vão garantir de que esse produto ele cumpre os requisitos necessários para esse tipo de material. Mas no nosso caso aqui, né, como a gente está fazendo vasos de concreto, né, e além da função estrutural, a gente tem o quesito estético também, né, como ele é um elemento de decoração, ele vai ter esse apelo. Você vai perceber, por exemplo, que dentro de um mesmo tipo de cimento, você vai encontrar variações de cor. Né? Você vai encontrar um que é um pouco mais claro, um que é um pouco mais escuro. Às vezes até mesmo dentro da própria marca, a variação de um lote para o outro, você encontra essa variação de tom. Então nesse caso, mesmo que você já tenha escolhido aí um tipo de cimento que vai suprir a tua necessidade, é interessante que você trabalhe aí com algumas marcas diferentes para testar mesmo e chegar no resultado estético que te agrada. Agora, mais algumas informações interessantes que vale a pena a gente saber sobre cimento. O CP, ele significa Cimento Portland. Portland, tá muito... Como muito... é que eu falo? Portland. Portland. Isso? Não consigo, mas tá errado. É muito inglês. Cimento Portland. Ai, meu Deus. Fala como tu acha, vai. Cimento Portland. O CP significa Cimento Portland. Que a gente achava até, né, que era o nome do cara aí que inventou o cimento, mas nada a ver. Portland é uma pedra que tem uma cor bem parecida com o cimento quando ele tá pronto, quando ele tá seco. Você sabia que o cimento é o segundo material mais consumido no mundo? Olha só que loucura! Ele só perde pra água. É muito louco isso, né? E quando tu pensa nisso, né, e tu pensa que para fazer o clinker a gente precisa aí de calcário e argila, né? E a gente tem que se ligar também que para fazer o clinker a gente precisa de uma quantidade enorme desses materiais. Não tem como a gente não pensar no meio ambiente. Então, quando a gente usa um cimento menos puro, né? Quando a gente faz a adição desses outros materiais, a gente, além de ter um material mais barato, a gente também vai estar reduzindo a extração desses minerais aí da natureza, vai estar reduzindo também a quantidade de resíduos da indústria, que se não tivesse esse destino, talvez nem tivesse um destino ecologicamente correto, né? Esse vídeo te ajudou agora a ter mais segurança para escolher o teu cimento? Comenta aqui embaixo qual deles tu acha que vai acabar usando por aí. Deixa aqui o teu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e também já aproveita para se inscrever porque toda semana a gente traz um assunto legal para te ajudar aí com os teus vasos de concreto. A gente também tá lá no Instagram e tá também no Facebook, caso tu queira encontrar a gente aí em outras mídias sociais. E a gente se vê no próximo vídeo então. Até mais!